Olá turma, aqui é o professor Davi e este vídeo tem todas as correções do conteúdo de História do quarto ano do Ensino Fundamental. O meu muito obrigado a todos que me acompanharam em mais um PET. Se inscreva no canal para não perder os próximos conteúdos e deixe um joinha se essa série de vídeos lhe ajudou nas atividades do PET. O tema essa semana é o povo que morava em Pindorama. Nessa semana falaremos sobre a formação da sociedade brasileira. Nosso povo teve por origem a influência cultural de três povos, os indígenas, os portugueses e os africanos. E no percorrer da história do Brasil, com seus movimentos migratórios, outros povos se somaram a esta diversa formação. Aqui vem trazendo uma breve apresentação, trazendo algumas informações sobre a história do Brasil. E depois os povos indígenas ou nativos de Pindorama. Antes da chegada dos portugueses, alguns grupos indígenas, como os tupis, chamavam esta terra de Pindorama, o que significa Terra das Palmeiras. Vamos ver as atividades dessa semana que trabalham este contexto. Atividades. Atividade 1. De acordo com o texto, como o povo tupi, nativo da nossa terra, chamava o que hoje chamamos de Brasil. E aí a letra B, Pindorama. Se você marcou a letra B, acertou a atividade 1. Na número 2, pede a você que leia a questão com atenção. Coloque V para verdadeiro e F para falso. A letra A é falsa, pois coloca que até o ano de 1500, o território que hoje pertence ao Brasil não era habitado por povos nativos. Ou seja, povos naturais dessa terra que se formaram aqui, e na verdade era habitado sim por povos nativos, então está incorreto. A letra B é verdadeira, pois coloca que em 1500, quando os portugueses chegaram ao território que hoje forma o Brasil, encontraram diversos povos indígenas. Esses povos viviam em nações organizadas, cada uma com seus hábitos e sua língua. Está correto segundo as informações do texto. A letra C é verdadeira, pois coloca que historiadores afirmam que entre 3 e 5 milhões de indígenas viviam aqui na época da chegada dos portugueses, e está correto também. A letra D é falsa, pois coloca que no dia 24 de abril de 1500 e na verdade no dia 22 de abril, os portugueses chegaram pela primeira vez ao litoral da América, mas exatamente onde hoje está o município de Porto Seguro. Se você marcou dessa forma, acertou a atividade número 2. Vamos agora à atividade número 3. Atividade 3. O nosso país foi chamado pelos tupis de Pindorama, na chegada dos portugueses de Terra de Santa Cruz, e depois foi chamado de Brasil por causa da madeira extraída pelos portugueses. Na sua opinião, qual é o melhor nome? Explique a sua escolha. Aqui pede uma resposta pessoal. E assim eu fiz. Na minha opinião, eu acho que Brasil, por fazer referência à madeira extraída do solo de nosso país. Você pode colocar quais desses três nomes você acha que fica melhor para o nosso país. Vamos agora dar sequência aqui nas atividades. Aqui vem trazendo um texto e algumas informações sobre as mudanças e conflitos ocorridas no contexto apresentado inicialmente. E depois, na atividade número 4, pede a você que encontre os 7 erros. E assim eu fiz. Eu marquei os erros na imagem número 2. Aqui temos a folhagem faltando, aqui temos um pedaço da oca faltando, aqui temos uma oca um pouco menor do que a imagem número 1, aqui falta a pena no nariz do índio, aqui falta uma vasilha, um detalhe na lança do índio e um pedaço do cabelo da indiazinha. Estes são os 7 erros. Caso seja necessário, você pode pausar o vídeo para verificar cada um dos erros. E isso aí, turma! A atividade 4 é a última atividade dessa semana. O tema dessa semana é a chegada dos portugueses ao Brasil. Em 1500, os portugueses chegaram. Eles vieram de um lugar distante, a Europa, um continente localizado do outro lado do Oceano Atlântico, que naquela época era pouco conhecido. Vamos ver as atividades dessa semana que trabalham este conteúdo. Atividades. Encontre as palavras que estão em negrito no texto acima, a chegada dos portugueses ao Brasil, no quadro colocado logo aqui abaixo. E eu encontrei todas as palavras. Aqui temos Dom Emanuel, litoral, chegada, esquadra, Cabral, marítima, Brasil, religioso, Atlântico, viagem, Portugal, Índias, navios e piloto. Se você encontrou dessa forma, você conseguiu acertar a atividade número 1. Vamos agora à atividade número 2. Atividade 2. Atividade 2 pede a você que complete a cruzadinha respondendo as perguntas colocadas logo aqui abaixo. Aqui temos várias perguntas, e aí, após responder todas elas, eu concluí a cruzadinha e ficou da seguinte forma. Aqui no número 7 temos cururu, número 12 peão, número 1 Portugal, número 9 cachaça, número 11 manga, número 2 carnaval, número 3 cuca, número 4 lobisomem, número 6 amarelinha,
número 8, feijoada, número 13, piano, número 14, fandango, número 5, pipa e número 10, alho. Se você completou dessa forma, você conseguiu acertar a atividade número 2, última atividade dessa semana. O tema dessa semana é os povos africanos no Brasil, e vem trazendo aqui algumas informações a respeito deste tema. Atividades. A atividade número 1 pede que você faça a leitura do texto a seguir. A mão de obra escravizada. Era bastante comum na África, entre diversos povos africanos, a prática da captura de cativos de guerra. Quando o reino saía vitorioso de uma batalha, era permitido escravizar o adversário. Os portugueses logo se apropriaram dessa prática e passaram a capturar escravizados na África para comercializá-los em Portugal. Lá, os escravizados realizavam tarefas domésticas nas casas da nobreza, mas, além disso, esses escravizados também eram exibidos ao lado de leões e outros animais africanos em apresentações de entretenimento, que tinham como objetivo mostrar ao público europeu quanto a África era um lugar exótico. Quando os portugueses, enfim, passaram a explorar as terras recém-descobertas no continente americano, estabelecendo plantações de cana-de-açúcar, valeram-se do escravismo, uma prática tradicional dos povos africanos, e já conhecida em Portugal, como forma de suprir a necessidade de mão de obra na colônia. Os historiadores acreditam que durante o período em que houve escravidão no Brasil, entraram no país cerca de 4,8 milhões de escravizados africanos. O comércio de escravizados ficou conhecido como tráfico negreiro. Na sequência, temos a atividade número 2, que pede que você complete as lacunas de acordo com o texto. E aí ficou assim: era bastante comum na África, entre diversos povos africanos, a prática da captura de cativos de guerra. Quando um reino saía vitorioso de uma batalha, era permitido escravizar o adversário. Os portugueses logo se apropriaram dessa prática e passaram a capturar escravizados na África, para comercializá-los em Portugal. Lá, os escravizados realizavam tarefas domésticas nas casas da nobreza. Se você completou dessa forma, acertou a atividade número 2. Na sequência, a atividade número 3 pede o seguinte: o que você pensa sobre a forma dos portugueses tratarem os africanos? E aí eu coloquei que eu penso que é completamente errado, ninguém merece ser escravizado. Lembrando que a atividade número 3 pede uma resposta pessoal. Fica então a minha possibilidade de resposta para a atividade 3. Após resolver a atividade 3, a atividade 4 pede que você leia o trecho colocado logo abaixo, que tem como título: Os europeus se interessaram pela compra dos escravizados. Este texto vem trazendo mais informações sobre o contexto já apresentado anteriormente. Então vamos ver aqui, colocado na sequência, a atividade número 5, que pede que você leia com atenção as questões e coloque V para as questões verdadeiras e F para as questões falsas. E ficou assim: a primeira é verdadeira, pois teorias defendiam a superioridade da cultura europeia em relação às culturas dos povos estrangeiros. Na segunda assertiva é falsa, pois diante disso, os povos africanos não resistiram bravamente. Na verdade, eles resistiram bravamente dentro do contexto apresentado no texto anteriormente. A terceira assertiva é verdadeira, pois coloca que por isso, para evitar que as pessoas escravizadas organizassem revoltas, os traficantes as separavam, não permitindo que ficassem juntas as que falavam a mesma língua ou que fossem do mesmo povo. A quarta assertiva é falsa, pois coloca que no Brasil os recém-chegados se entendiam, pois não falavam a mesma língua. Se eles não falavam a mesma língua, como é que eles iam se entender, né? Então por isso está incorreta essa assertiva. A quinta assertiva é falsa, pois coloca que eles não lutavam de todas as formas possíveis. E na verdade eles lutavam de todas as formas possíveis, fugindo das fazendas, se rebelando, não se dedicando ao trabalho, entre outras possibilidades mais. E a última assertiva é verdadeira, pois coloca que e procuravam conservar os seus costumes, transmitindo seus conhecimentos para as crianças. Assim, as antigas culturas africanas foram sobrevivendo. E está correto. Se você completou dessa forma, então, você acertou a atividade número 5. A atividade 6, logo na sequência, traz mais um texto. Eu pulei o texto anterior e vou pular este também, para evitar que o vídeo fique muito longo, focando apenas na correção, ok? E este texto vem falando sobre as influências africanas no modo de vida dos brasileiros. E na sequência vem trazendo o seguinte: na atividade 7, na sua região, você já viu uma roda de capoeira? Justifique sua resposta. E aí eu coloquei duas possibilidades de resposta. A atividade 7 pede uma resposta pessoal. Se você viu, você coloca que viu, e aí você pode complementar com mais informações a respeito, ou se você não viu, você coloca que não viu, e não há muito o que completar neste caso ou justificar como resposta. Ok, turma? O tema dessa semana é consciência negra.
Atividades. A atividade 1 pede o seguinte: caça palavras. As respostas te levarão às palavras. Boa sorte. Na letra A temos a seguinte pergunta: qual nome é dado ao local de refúgio dos escravizados? E aí o local de refúgio dos escravizados é o Quilombo. A letra B, onde foi assinada a Lei Áurea? No Pacto Imperial. Na letra C, a Lei Áurea é conhecida pela abolição. Na letra D, qual é a lei que libertou todas as crianças? É a Lei do Ventre Livre. Na letra E, qual a princesa que assinou a Lei Áurea? E aí foi a princesa Isabel. E a letra F, em que dia foi assinada a Lei Áurea? E foi assinada dia 13. Se você completou e respondeu dessa forma, você acertou a atividade número 1. Logo aqui na sequência temos a atividade número 2, que pede que você leia o texto colocado logo aqui a seguir, sobre a criação do Dia da Consciência Negra. Mas vamos direto à atividade número 3, logo aqui abaixo. A atividade 3 pede que você observe e pinte os cartazes em que as pessoas têm direito, independente de raça. E aí eu pintei todos. As pessoas têm direito à igualdade, respeito, educação, liberdade, saúde e a votar. Se você também pintou todos dessa forma, conseguiu acertar a atividade número 3. Logo aqui abaixo, a atividade número 4 pede que você escolha um dos direitos e escreva o que você pensa sobre ele. Eu coloquei sobre o respeito. Todas as pessoas devem ser respeitadas. Lembre-se de uma regrinha de ouro: trate os outros como você gostaria de ser tratado. Então fica essa possibilidade de resposta para a atividade número 4. Após resolver a atividade 4, a atividade 5 pede o seguinte: brincar de aprender. Você deve completar então essa cruzadinha. E assim ficou. Aqui temos tambor, maraca, pandeiro, pífano, rabeca, cuíca e agogô. Se você completou dessa forma, acertou a atividade número 5. O tema dessa semana é imigração no Brasil, e aqui vem apresentando alguns fatos históricos a respeito da imigração no Brasil. A marca da imigração no Brasil pode ser percebida especialmente na cultura e na economia das duas mais ricas regiões brasileiras, o Sudeste e o Sul. A colonização foi o objetivo inicial da imigração no Brasil, visando ao povoamento e a exploração da terra por meio de atividades agrárias. Vamos ver as atividades dessa semana que trabalham este conteúdo. Atividades. A atividade 1 pede o seguinte: quando os imigrantes europeus começaram a chegar no Brasil, e eles começaram a chegar na metade do século XIX. Então, se você assinalou essa assertiva, você acertou. Na sequência temos a atividade número 2, que pede que você complete as lacunas. E aí ficou dessa forma: com a expansão da cafeicultura no oeste paulista, uma nova leva de imigrantes chegou para trabalhar nas fazendas de café. Esse movimento aumentou com o fim da escravidão. Porém, é importante ressaltar que o trabalho assalariado e o trabalho de escravizados existiam no Brasil ao mesmo tempo, e essa situação se intensificou durante o século XIX. Se você completou dessa forma, você acertou a atividade número 2. Atividade 3. Quais eram os sonhos dessas pessoas e o que estavam dispostos a fazer quando vinham para o nosso Brasil? E aí eu coloquei como resposta o seguinte: eles tinham o sonho de obter melhores condições de vida. Para isso, estavam dispostos a trabalhar nas lavouras de café e onde mais fosse necessário. Fica essa possibilidade de resposta para a atividade número 3. Na sequência, a atividade número 4 pede a vocês que façam a leitura do trecho colocado logo na sequência. O título é O Trabalho nas Fazendas. Os estrangeiros que chegavam ao Brasil eram encaminhados para as hospedarias de imigrantes. As principais ficavam em grandes cidades do Espírito Santo, Minas Gerais, Pará, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo. O desembarque e a acolhida em uma hospedaria variavam de acordo com o local onde ficavam as terras dos fazendeiros que contratariam os imigrantes. Na hospedaria, eles já assinavam os contratos de trabalho e rumavam para as fazendas. Nas lavouras de café, homens, mulheres e muitas vezes crianças cumpriam jornadas exaustivas de 10 a 14 horas de trabalho. E as mulheres também eram responsáveis por cuidar dos alojamentos e dos filhos. As duras condições nas fazendas levavam muitos imigrantes a voltar a seus países. Outros escolheram migrar para as cidades, trabalhando como sapateiros, costureiros, marceneiros, etc. E alguns optaram pelas áreas portuárias, onde trabalhavam como carregadores e ensacadores de café. Logo na sequência temos a atividade número 5, que questiona o seguinte: de acordo com o texto, alguns imigrantes tiveram dificuldade de lidar com o trabalho pesado da fazenda indo para as cidades em busca de trabalho. Quais os trabalhos que eles passaram a exercer? E aí nas cidades, os
os imigrantes trabalhavam de sapateiros, costureiros, marceneiros, carregadores e ensacadores de café. Fica essa possibilidade de resposta para a atividade número 5. Logo na sequência temos a atividade número 6, que pede que você marque as afirmativas corretas. E aí temos como afirmativas corretas a letra A letra C e a letra E. Se você marcou essas opções, você conseguiu acertar a atividade número 6. O tema dessa semana é características da imigração no Brasil. E aqui vem trazendo algumas informações a respeito da imigração no Brasil nos últimos séculos. Atividades. A atividade 1 pede que você associe a segunda coluna de acordo com a primeira. E aqui temos então na primeira coluna o sistema de parceria e o sistema de colonato. E aí ficou da seguinte forma: na primeira assertiva, número 1, na segunda, número 2, na terceira, número 1, na quarta e na quinta, número 2. Se você completou dessa forma, você conseguiu acertar a atividade número 1. Vamos agora à atividade número 2, logo aqui abaixo. A atividade 2 é um caça-palavras e pede para que você encontre as palavras colocadas aqui ao lado. E eu encontrei espanhóis, alemães, japoneses, suíços, portugueses, africanos e italianos. Se você também encontrou dessa forma, acertou a atividade número 2. O meu muito obrigado a todos que me acompanharam em mais um PET. Se inscreva no canal para não perder os próximos conteúdos e deixe um joinha se essa série de vídeos lhe ajudou nas atividades do PET.